Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de janeiro de 2024, estamos nós reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Lázaro Redivivo. Nós iniciamos a semana passada o capítulo 33, intitulado Definindo Rumos, em que nós temos aqui um cidadão, que está falando contra o que se acontece dentro da doutrina espírita, Então ele diz: afirma você, meu amigo, que desejaria colaborar nos trabalhos do espiritismo cristão, seduzido pela beleza da doutrina consoladora, mas acrescenta que a complexidade do assunto lhe apavora o coração. Então ele foi falando daquelas pessoas que incorporam índios, foi falando daquelas pessoas que se jogam no chão, que se estribucha todo, porque isso é dentro da mediunidade, não dentro do espiritismo. Mas dentro do espiritismo existe sim comunicações naquela época, então, de índios, de africanos, os negros. Então ele achava tudo isso meio que um absurdo. E aí o Humberto de Campos iniciou colocando as ideias, as colocações desse irmão. E agora nós vamos para as respostas do senhor Humberto de Campos em relação a essas observações de quem não quer trabalhar. Porque quem não quer trabalhar tem 1000 justificativas para não fazer. Então ele se justifica que é para aliviar a própria consciência. Então ele aqui, na verdade, o que ele tem é preguiça, acomodação, sair de casa dá trabalho, vir ao centro espírita dá trabalho, fazer as atividades, isso tudo dá trabalho. Então a pessoa, como ela não quer trabalhar, o que ela faz? Inventa 1001 desculpa. Mas essas desculpas não é em relação a ela faz em relação ao outro, que é para tirar totalmente a responsabilidade própria. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a Valquíria, que chegou cedinho, vem fazer nossa prece, minha amiga, por favor. Queridos irmãos, vamos aquietar o nosso coração, a nossa mente, nos conectarmos com a divindade para mais um início de semana, uma segunda-feira que se inicia, para iniciar o nosso aprendizado. Querido amigo Jesus, querido Pai, nosso Deus, ilumina, Senhor Jesus, o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos aprender, não só aprender, mas a tentar viver esse Evangelho tão maravilhoso, Cristo. Abençoa todas aquelas pessoas que não puderam estar presentes, abençoa, Senhor Jesus, os nossos lares, os nossos familiares, abençoa aqueles que não puderam estar aqui. Senhor Jesus, olhai para cada um de nós, tende piedade, Senhor. O Senhor sabe de cada um qual a sua luta, qual é a sua dificuldade. Nos dê força, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigada, querida. Vamos então? Então vamos lá. Começar agora a ver as orientações do senhor Humberto de Campos para esse irmão que tanto se justifica e que é contra essas comunicações, Eu vou voltar um parágrafo atrás. Relaciona você complexidades e obstáculos, dificuldades e divergências, mas estará procurando, porventura, a doutrina do prato feito? Ou seja, quer chegar, já está tudo pronto? Onde se encontra a ciência que haja nascido completa das mãos dos iniciadores? Então a ciência já chegou pronta. Os iniciadores, como é que eles fazem? Eles iniciam o processo. Então é todo um processo de pesquisas, de observações. Então nada chega pronto. E o cidadão quer o espiritismo pronto. Porque o espiritismo teórico, esse está pronto. O espiritismo prático, esse eu preciso aprontar. Por exemplo, eu tenho a teoria, mas eu preciso da prática. Então todo o início, ele é meio conturbado. À medida que nós vamos exercitando, aquilo vai ficando cada vez melhor.
Mas é preciso a prática, não é verdade? A prática é preciso. E a prática acompanhado da teoria. Eu jamais posso me arvorar a um trabalho da prática mediúnica sem ter absolutamente nenhuma teoria. O Espiritismo, como oficina de sabedoria e amor, aperfeiçoamento e iluminação, é Instituto Mundial de Trabalho Incessante. Então é aquilo, se eu vou adentrar, eu tenho um trabalho. Se a Val adentrar, a Valquíria, ela vai ter o trabalho. Se a Mônica adentrar, todos nós temos a teoria e precisamos da prática. Os dois são trabalho. Onde não há palanque, por isso que ele diz, é Instituto Mundial de Trabalho Incessante, onde não existe palanque para espectadores que são o quê? Ociosos. Quer ficar ali só sentado, observando, olhando e criticando. Aí, aqui, a partir de agora, o nosso estudo. Refere-se aos indianismo, aqui ele está falando dos índios, das comunicações indígenas. E do africanismo, que são, imagina aqui que nós viemos daquele período, grande período da escravidão, e realmente muitos espíritos ainda vinculados, revoltados, com ódio de tudo aquilo que aconteceu, às vezes acontece. Agora, lembrando que nós estamos com uma obra aqui do século passado, então estava muito mais próximo ainda. Hoje talvez a gente não tenha tanto mais esse tipo de comunicações, mas no século passado nós tínhamos muito esse tipo de comunicação. Até porque eu acho que a grande maioria já está tudo encarnado, Refere-se aos indianismo e africanismo, de inúmeras manifestações da fenomenologia. Mas já pensou maduramente na expressão moral desses acontecimentos? Expressão moral. Você já pensou maduramente? Tem lido o histórico de nossa evolução coletiva? Você está criticando os índios, você está criticando as comunicações africanas. Você quer comunicação de quê? O que nós tínhamos aqui no nosso país? O que esse país viveu? É por isso que ele diz, tem lido o histórico de nossa evolução coletiva? Ou você está alheio a tudo isso? Quem recebeu na terra farta de Santa Cruz, que foi o primeiro nome dado a esse grande país, os europeus esgotados por lutas sangrentas, abrindo-lhes caminhos novos à realização espiritual, transformando-se em escravo sofredor dos conquistadores inteligentes. Então, no passado bem remoto, quando você ganhava uma batalha, você pegava aquela sociedade e escravizava aquela sociedade. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento o grande período que os nossos irmãos hebreus se tornaram escravos dos nossos irmãos do Egito. Lembra? Então foram muitos anos, foram mais de 3 séculos escravos no Egito, os hebreus. Por quê? Porque era um grupo mais fraco em relação à força física e eles acabaram dominando. Tivemos também um período da escravidão em que, se você me devesse uma soma e você não pudesse pagar essa soma, você se transformaria em meu escravo, até você conseguir pagar aquela soma. Eu tinha direito sobre a sua vida. E nós vivemos o período aqui no nosso Brasil em que os nossos irmãos que viviam na África, que moravam na África, que nem sabiam falar o idioma, eram sequestrados, porque essa realmente é a palavra, eram sequestrados e eram trazidos para cá. Imagina a situação, amarrados, nus, praticamente nus, dentro daqueles navios negreiros, e aquilo era feito de algo, não era algo legal, era algo ilegal. Era algo ilegal e eles não sabiam nem para onde estavam vindo. Você tem noção da dor? E durante muito tempo a própria igreja considerou o negro como um animal. Então ele não tinha alma. O negro não tinha alma. Imagina isso? O negro não tinha alma. Por isso é que eles não tinham direito de entrar nas igrejas. Quem recebeu na terra farta de Santa Cruz os europeus esgotados por lutas sangrentas, abrindo-lhes caminhos novos à realização? Então, quem se tornou?
O primeiro escravo, qual o grupo que se tornou o primeiro escravo aqui? Quem foi escravizado? Os índios. Quem que estava aqui? Os índios. Abrindo-lhes caminhos novos à realização espiritual, transformando-se em escravo sofredor dos conquistadores inteligentes, não foi acaso o índio? Você que condenou o ataque italiano à Abissínia no século XX. A nota de rodapé é que é o nome dado pelos geógrafos desde a antiguidade a uma região do norte da África situada entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho, que é a Etiópia. E para falar sobre a Abissínia, a invasão ocorreu quando a Itália fascista de Benito Mussolini invadiu a Abissínia e ficou lá até o início da Segunda Guerra Mundial, que foi quando ela foi liberada pelos aliados. Então foram mais de anos ela sob o jugo da Itália. E é na Etiópia, né? É. Reconhecendo que os filhos de Addis Abeba... Tem nota do Addis Abeba? Vamos lá. Addis Abeba é a capital da Etiópia. E aí os filhos da Etiópia. Os filhos da Etiópia. De Addis Abeba são igualmente filhos de Deus. Então, falando, os africanos, os negros, também são filhos de Deus. Eu acho isso tão medíocre, tão ridículo. Gente, é questão apenas de pigmentação da pele. O que está dentro, tudo igual. Não muda nada. Ou você acha que um coração de branco não pode ser doado para um coração de negro, ou vice-versa? Ou você acha que um rins de um negro não pode ser doado para um rins de um branco? Eu duvido, quando você está na fila de órgãos, se você vai perguntar, mas esse coração era de quem? Era de um negro ou de um branco? Então isso é ridículo, isso é medíocre. Eu acho um absurdo qualquer coisa que se fale nesse assunto, porque é ridículo. É ridículo. Não é verdade? A capacidade de um ser humano não está na pigmentação da pele. A capacidade moral também não. A capacidade intelectual também não. Então nós temos que provar que somos bons não pelo tom da pele, mas sim pela nossa capacidade de espírito, de ser que somos. Não é verdade? Porque mesmo naquela época da escravidão, mesmo já naquele período que estava começando a liberar, nós tivemos grandes nomes negros, escritores. Machado de Assis. Entendestes? Que fizeram toda uma diferença. E vários, um número muito grande. Mas por quê? Porque era bom. Porque nem todos os brancos também chegam ao ápice da cátedra. Como nem todos os negros chegam também no ápice da cátedra. Isso vai depender do quê? Do esforço, da capacidade de cada um. São igualmente filhos de Deus, como os romanos ilustres também admitirá que Deus não existia no século XVI e que os povos simples da América não eram dignos do amparo celestial. Não é verdade? Então, os índios não são animais, né? Não são filhos de Deus. Os negros. Desconheço o que fez Pizarro. Tem nota aí do Francisco Pizarro González, da Espanha? Vamos lá, então. Francisco Pizarro, nascido em 1475, desencarnou em 1541, conquistador espanhol. O Império Inca foi um grande império que existiu nas regiões correspondentes aos territórios atuais do Equador, parte do Chile e da Argentina. Assim como os astecas, os incas foram dominados a partir da chegada dos espanhóis. A expedição que levou à conquista dos incas foi organizada por Francisco Pizarro em 1532. E ele fez um golpe contra os incas, ele se passou por um lado, pelo outro, ele fez uma grande tocaia e matou milhares de pessoas.
É muito processo expiatório, né? Meu Deus do céu. Onde ainda vai pisar? Agora, olha o tanto de cultura numa leitura de Humberto de Campos. O que fez Pizarro, o tirano espanhol, diante dos americanos ingênuos que nele confiaram? Os incas, né? E os africanos? Quem os arrebatou da terra natal, arrebanhando-os como a animais, a fim de aproveitar-lhes o braço forte nas construções do mundo novo? Quem os assassinou devagarinho em navios infectos e vendeu os que resistiram à morte aos cruéis senhores do feudalismo rural? E é justamente você, meu amigo, leitor assíduo da história, quem admira com falsa ingenuidade, olha, o Humberto de Campos pegou pesado, viu? Com falsa ingenuidade, as manifestações dos nossos irmãos ainda encarcerados, né? Ou seja, presos no rudimentarismo da forma. Porque o que acontece? O fato de eu ter nascido no continente africano, negro, essa é uma das minhas encarnações. E de repente naquela encarnação, vamos dizer que eu não tenho desenvolvido a intelectualidade. Então eu retorno ao mundo espiritual, dependendo da minha condição, eu posso retomar a minha forma anterior, tudo que eu já aprendi no anterior. Eu não preciso ficar preso a essa situação. Da mesma forma, então a gente percebe, mas tia, todos aqueles que nasceram como índios eram espíritos inferiores? Não necessariamente. Da mesma forma, nem no branco e nem no negro. Existem brancos inferiores e brancos que já são superiores. Existem negros ainda espírito inferior, existem negros espíritos já superiores. Isso vai depender da conquista da alma, e não é da derme, não é da pele. Então, volta para o mundo espiritual, você pode retomar. Mas não, eu disse que alguns continuam aprisionados à última encarnação, à forma. Então, fala no mundo espiritual como se fosse índio. Fala ainda, né, a fala Nagô. Ele está no mundo espiritual, mas está preso ainda à última forma e se comunica dessa forma. Por isso que ele diz assim, ainda encarcerado no rudimentarismo da forma. Entretanto, pai Mateus e mãe Ambrósia, a que se refere com tanto sarcasmo, foram pajens carinhosos de seus bisavós. Então tem esses dois espíritos que se comunicam, um por nome de pai Mateus e outro por mãe Ambrósia, e ele acaba de revelar a esse senhor, que ele não diz o nome, que esses dois escravos, que ele diz, a que se refere com tanto sarcasmo, foram pajens, ou seja, hoje a gente chama de quê? Babá, carinhosos de seus bisavós. Furtaram o leite dos próprios filhinhos para que os seus antepassados vivessem, porque eles faziam isso. Então pegava aquela mãe que estava ainda amamentando, a mãe negra, e ela deixava de alimentar o filho, ela era obrigada a deixar de alimentar o próprio filho para alimentar o filho do dono da fazenda. Muitas vezes os filhos eram arrancados e vendidos. Foi muito sofrimento, não foi fácil não. É por isso que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos nos fala que o Brasil tem um débito coletivo, tanto com a escravidão como também com a guerra do Paraguai. De seus bisavós furtaram o leite dos próprios filhinhos para que os seus antepassados vivessem. E choraram na senzala, em segredo, quando os seus recuados parentes lhe prostituíram as filhas, vendendo-as logo após, com frieza e ferocidade, aos tiranos do cativeiro. A família dele, ele nascido. Mas era o que acontecia com o período do feudalismo, né? Os grandes feudais, os donos de terras, né? Por isso que eu digo, gente, as nossas quedas é dinheiro, poder e sexo. Então aqueles senhores vendo aquelas meninas negras, belas, bonitas, né? Corpo bonito, grandão, a própria cor da pele chamava a atenção. Então
Então eles carregavam desejo. Então imagina uma menina de 13, 14 anos, 15 anos tomando forma. Então eles pegavam aquelas meninas, abusavam daquelas meninas e se livravam daquelas meninas virgens, crianças. E os pais sem poderem fazer nada. A gente diz, ai, que horror. Gente, a gente ainda vive isso hoje. Quantas jovens passam por isso? Os interiores é que a gente diga. E é feito por quem? Por poderosos. E todo mundo tem que ficar calado, não pode falar nada. Aqui é que o diga na nossa região. Eu não estou falando do que falo, não. Então é preso, é solto, vem os escândalos, daqui a pouco se abafa. Né? Os casos da pedofilia. Então isso ainda existe no ano de 2024. Doentes mentais. Logo após, com frieza e ferocidade, então, aos tiranos do cativeiro. Não considera você que todos nós, espíritos de inteligência requintada, mas de sentimento galvanizado no mal, revestido no mal. Somos devedores antigos dessas almas virtuosas e nobres, embora muitas vezes cristalizadas em velhos hábitos que lhes retardam o progresso intelectual. Nobre na condição de ter suportado a dor, o sacrifício, se tornaram nobres, mas que ainda estão escravizados à forma. Foi uma das comunicações que mais me chamou a atenção de uma senhora, e ela se apresentava como, acho que preta véia, me chama de preta véia, e o dialogador muito dócil disse assim, mas minha irmã, você sabe que foi uma encarnação, uma pigmentação, não tem mais necessidade de nós te chamarmos assim. Por que você pede ainda para ser tratada dessa forma? E ela falava daquele jeitinho meio, né? Interessante. E ela disse assim, meu filho, uma coisa, ela dizia, meu filho, essa encarnação como preta véia foi a encarnação que eu mais evoluí. Então eu quero sempre ser chamada assim, que é para eu continuar a minha evolução. Né? Me lembrar e continuar a minha evolução. Então me chame assim, por favor, né? Preta véia. Então, mas de uma humildade tão grande, né? Aquele movimento dela, aquela fala dela, e é isso que ele está pedindo aqui, respeite. Respeite. Ele quer o quê? Só os intelectuais se comunicando? O que o Kardec disse? Que todos os espíritos que se comunicaram de todas as ordens, todos trouxeram lições para ele. Quem estará mais errado perante Deus? Elas que atrasaram o cérebro ou nós que endurecemos o coração? Então tu reclama porque eles não são intelectuais, mas e o teu coração endurecido? Perante Deus, qual dos dois está em pior situação? A morte não é um banho miraculoso de sabedoria. Morreu, pronto, já sabe tudo. Repetiremos ainda sempre. Somos tais quais fomos, tendendo para o melhor, porque a evolução não dá saltos, como trapezista suspenso no ar por um fio de arame. O espiritismo é tão complexo como qualquer serviço de educação. E se encontramos numerosas entidades de africanos e indígenas em nosso ministério espiritual, é que o Senhor nos chama ao pagamento do enorme débito para com aqueles que nos serviram a todos, nestes últimos 4 séculos, na terra abençoada e farta do Brasil. Então, se nós estamos atendendo em reuniões mediúnicas, principalmente no século passado, era uma forma de nós nos reabilitarmos. Olha ele aqui. Gente, esses dois aqui, o pai Mateus e a mãe Ambrósia, cuidaram dos bisavós. Quem sabe se um desses não é ele mesmo? Bisavô. Olha o processo da reencarnação.
E o Humberto de Campos não escancarou tanto, mas diz, olha, são os teus antepassados. Como vê, a nova doutrina consoladora pede colaboradores de consciência bem formada e não críticos de raciocínio brilhante. Nossa, mãe. Consciência bem formada. Se você deseja trabalhar com sinceridade, procure o seu lugar na oficina do serviço educativo e ajude na obra coletiva do bem. Convicto de que Jesus inspira a todos os cooperadores de boa vontade. Mas, se você não quiser, faça o possível por se calar. Sente-se na sua poltrona e espere o futuro. Porque ele não frequenta mais as instituições, mas ele vai para os encontros sociais e fica falando de espiritismo. Por isso é que ele termina aqui, olha. Mas se você não quiser, faça o possível por se calar. Não fale em espiritismo. E sente-se na sua poltrona e espere o futuro. Você vai ver aqui o tempo perdido. Olha como Humberto de Campos foi firme, né? E assim nós conseguimos finalizar o capítulo 33. Foi bom? Lições? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quem não quer trabalhar tem 1000 justificativas para não fazer. Então ele se justifica que é para aliviar a própria consciência. Então ele aqui, na verdade, o que ele tem é preguiça, acomodação, sair de casa dá trabalho, vir ao centro espírita dá trabalho, fazer as atividades, isso tudo dá trabalho. Então a pessoa, como ela não quer trabalhar, o que ela faz? Inventa 1001 desculpa. Mas essas desculpas não é em relação a ela faz em relação ao outro, que é para tirar totalmente a responsabilidade própria. A capacidade de um ser humano não está na pigmentação da pele. A capacidade moral também não. A capacidade intelectual também não. Então nós temos que provar que somos bons não pelo tom da pele, mas sim pela nossa capacidade de espírito, de ser que somos. Existem brancos inferiores e brancos que já são superiores. Existem negros ainda espírito inferior, existem negros espíritos já superiores. Isso vai depender da conquista da alma, e não é da derme, não é da pele. Eles faziam isso. Então pegava aquela mãe que estava ainda amamentando, a mãe negra, e ela deixava de alimentar o filho, ela era obrigada a deixar de alimentar o próprio filho para alimentar o filho do dono da fazenda. Muitas vezes os filhos eram arrancados e vendidos. Foi muito sofrimento, não foi fácil não. É por isso que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos nos fala que o Brasil tem um débito coletivo, tanto com a escravidão como também com a guerra do Paraguai. As nossas quedas é dinheiro, poder e sexo. Kardec disse que todos os espíritos que se comunicaram de todas as ordens, todos trouxeram lições para ele. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então devemos agradecer sim.
a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estudo e de reflexão, ao nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes que sempre com tanta paciência, tolerância, conduzem o nosso estudo. Graça te damos, Senhor, que assim seja.